estamos aqui iniciando 2024 com mais um programa Encontros Urbanos pela Unique TV. E hoje, para estrear o programa, o ano de 2024, eu trouxe um convidado muito especial, que eu já entrevistei em outro momento, em outra ocasião, que é o Rodrigo Sartori. E hoje nós vamos falar desse livro aqui, Os Interiores do Meu Peito. Então, quanta coisa que a gente tem guardada aqui dentro, né? Então vamos falar sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? De novo, né, por nos ceder o teu tempo. Sempre boa a nossa conversa, né? Sempre. Então, a palavra agora é sua. Esse livro ele é um romance, né, autobiográfico, né? Umas pitadas autobiográficas. E aí eu quis contar um pouquinho sobre a infância e a adolescência. E aí, como, claro, é um romance, eu precisei pegar e colocar essa infância, contextualizar essa infância, essa adolescência. E o legal é que aqui Os Interiores do Meu Peito, porque eu era uma criança, um guri de interior, e fui estudar em Porto Alegre. Então essa transformação de adolescente que vai morar na capital para estudar, vai morar num outro lugar, né? Um colono que foi morar na capital. Então é mais ou menos essa transição que eu conto na história. E também a cultura, né? A questão do Pampa, a questão um pouco dessa cultura nossa aqui do Sul, que tem muita gente. Esse é o primeiro ponto, eu acho muito legal do livro, que muitas pessoas têm várias identidades, assim, né? Identificações que estão lendo o livro. Então, eu também fui assim, eu também saí para estudar no meu interior, ou para trabalhar num lugar maior. Então, esse é o primeiro ponto de muita identificação do público já com o livro, que eu acho bem legal. E o segundo ponto, que eu descrevo a adolescência. Eu, como neurocientista, eu acabo trabalhando o livro, o romance, a história, um pouco nessa abordagem. Então, explicar por que a gente corre riscos na adolescência, já que a área do cérebro lá diminui muito de tamanho, né? A área do cérebro responsável pelo prazer diminui muito o tamanho durante a adolescência. Olha que interessante. Que interessante. É para a gente poder sair mesmo, dispersar, né? Eu até falo bastante nesse conceito no livro de dispersar. Todos os organismos dispersam. As próprias árvores, né? Tem sementes aladas para outra árvore jovem nascer longe. Então, todos os organismos eles dispersam. Geralmente, muitos mamíferos são expulsos do bando. Chegou na adolescência, a mãe, os outros indivíduos do bando começam a hostilizar mesmo os adolescentes. Vai se virar, né? Isso. E aí o que acontece quando nós, seres humanos, lá na pré-história, porque hoje a gente quer eles embaixo das nossas asas, né? Claro. Mas lá na pré-história, o que acontecia? Esses adolescentes eram expulsos do bando e eles formavam bandos de adolescentes. Como os bandos de adultos caçam de dia, eles acabavam caçando e buscando recursos à noite. Tá. Isso explica bastante por que adolescente gosta tanto de ambientes noturnos, soturnos, né? Por que tem esses filmes tipo Lua Nova, Crepúsculo, pode ver os nomes, é bem ambientes escuros, geralmente as penumbras, né? Exato. Então eu trabalho um pouco essa questão da evolução da adolescência. É um romance, né? Tá. Então tem também a questão da criação de identidade. Esses bandos, eles se unem e eles precisam negar aqueles que vieram antes deles. Porque quando você é expulso do bando, você não diz, querido, eu gostava tanto daquela gente. Geralmente a gente nega, né? Sim. Diz assim, aqueles caretas, eles estão por fora, né? Então essa é a pegada bastante. Então eu cito bastante questões de música. Tem 12 páginas de referências no meu livro. Desde peças de teatro, que eu assistia muito quando eu era jovem lá em Porto Alegre, músicas, então, que daquela época, no período, isso é outra coisa importante do livro, que é a questão da meta-história. Quando a gente conta uma história e situa ela no momento, né, a nossa história, e situa ela no momento histórico, fazendo várias referências, a gente chama isso de meta-história, que é a história do sujeito, né, contada numa perspectiva da história de um povo, de um lugar, né, de uma época. Entendi. Então tem coisas bem legais, tipo viagem de trem, que eu viajava com a minha avó e depois adolescente às vezes queria fazer uma aventura e ia de Cachoeira do Sul para Porto Alegre de trem também. Hoje é muito raro, gente. Nossa, super raro. E era assim, isso é uma coisa interessante, né? Porque quando eu viajei com a minha avó, eu era criança, em 1983 isso.
era chique, sabe? Tinha um vagão com comidas, bebidas, era uma coisa elegante, assim. Quando eu fiz essas viagens já na adolescência, 10 anos depois, aí tinha uma outra coisa, era muito miserável, assim, as pessoas que estavam ali, era uma coisa bem triste. Era a viagem de mais baixo custo, né? Isso, exato. Isso. Tinha bastante, dá para ver assim, gente meio perigosa que pegava o trem, que tem menos polícia, essas coisas, e que ia de trem do interior para Porto Alegre também. Mas que bom, olha que observação, né, que tu fez, né? É por isso que tem essa coisa da meta-história, né? É por isso que é uma meta-história, que é a minha história, mas eu conto a história de muitas outras pessoas. Sim. Conto da carona também, essa coisa de correr riscos. Então, quando a gente é adolescente, a gente vai lá e corre riscos. Né? Corre risco de várias formas. Não vê perigo, não né? Não vê, a alma Tudo tá vai blindada. dar certo, isso. A alma tá blindada. E aí eu pegava muita carona também para ir para Porto Alegre. Então eu conto algumas dessas caronas. E teve até uma amiga minha lá de Minas, olha, bem distante, a infância dela foi em Minas, e ela disse assim: porque eu também peguei muita carona, me identifiquei muito com isso, também peguei carona com caminhoneiro, sabe? Hoje é mais difícil isso, as pessoas nem dão mais, porque se tornou mais perigoso, talvez, não que não fosse naquela época, né? Mas... Hoje em dia a gente tem medo de dar carona porque não sabe se é um assalto. E a pessoa tem medo de saber o que principalmente, o que vão fazer comigo, né? Então, há um receio de tanta coisa, mas eu já peguei... Uma hora eu te conto. Também está na vibe adolescente da minha obra, então. Não, tudo. Carona de todos os tipos de transporte. Então esses interiores, é o meu interior de Arroz, lá de Cachoeira do Sul, que eu trago para a capital, para me transformar num adulto, não é? Então, eu cito muito livro também, muita literatura. Eu até quero contar uma história aqui para o pessoal, né, que te assiste também, que eu sei que o teu público é bem bacana e vai gostar dessa história aqui. Conta aí. Quando eu era pequeno, eu era uma criança muito medrosa. E a minha mãe, quando eu fui alfabetizado, ela foi lá e me deu um livro, que era o Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque de Holanda. E o Chapeuzinho Amarelo era uma criança que tinha medo de tudo, tinha medo até de ter medo. Mas o que ela tinha medo mesmo era do lobo. E um dia ela caminhando na floresta, se choca com o lobo sai correndo para um lado, ela para o outro, e daí ela descobriu que o lobo era um lobo bobo. E desse dia ela não teve medo de mais nada. E a minha mãe me deu por isso, né? Porque eu era uma criança muito medrosa. Então, o primeiro livro que eu ganhei, para chamar de meu, digamos assim, alfabetizado já, letrado, foi o Chapeuzinho Amarelo. Depois, quando eu fiquei adolescente, minha mãe é professora de literatura, de língua portuguesa, então uma pessoa assim das letras também, apaixonada por isso. Quando eu fiquei adolescente, quando a gente está adolescente é normal, a gente quer mudar o mundo, né? Sim. A gente quer transformar todas as coisas. Claro. E aí a gente nem tem o subsídio para isso muitas vezes, né? Tem uma ideia, eu acho legal, até por isso, quando a gente nega aqueles que nos vieram para pegar aqueles aportes do início, quando a gente nega quem veio antes da gente acaba criando novas maneiras de ver o mundo. Por isso que é tão legal a adolescência, as ideias. Pode ver, as grandes revoluções no mundo geralmente acontecem com pessoas jovens, né? E eu queria essas mudanças todas, tinha meus conflitos com isso. E a minha mãe me deu a Reforma da Natureza, do Monteiro Lobato. Nossa! Onde a Emília colocava patas em animais que não podiam ter patas, asas em animais que não podiam voar, e faz uma bagunça, né? Na natureza, então que não dava muito certo porque ela queria mudar, mas não tinha talvez esse embasamento bacana que precisava. Mas a minha mãe não me deu só o livro, ela me entregou o livro e disse assim: quando tu ficar muito, muito triste, vive a vida de outro por algum tempo. E me deu o livro. E até hoje eu faço isso. Quando eu estou muito, muito triste, ou quando eu tenho muito problema para resolver, conflitos que todos temos e todos teremos, não é mesmo? Eu me atiro a um livro. Um livro de literatura, uma história, um romance. E aí eu vivo a vida de outra pessoa por um tempo. E é legal porque a gente exercita áreas do cérebro que às vezes serão utilizadas para a resolução daqueles problemas. Então não é o teu problema, mas acaba mimetizando o problema como um exercício no cérebro. Então é uma ode à adolescência no livro e é uma ode à literatura. Que maravilha! Você está falando ali dos problemas, sabe? Eu exercito isso porque às vezes
A gente acha que o problema é grande demais, é impossível demais e tem um desgaste que se a gente fizer isso, direcionar um pouco para outro olhar, Sim. tu consegue resolver, porque o problema não vai embora. Eu vou ter que resolver. Vai ter que... Né? E eu me lembrei muito do meu pai agora. Ele sempre, a tua mãe mandou tu viver, ou dos outros, meu pai mandava quando eu reclamava de alguma coisa que eu queria, que na época ele não podia, né? Uma época econômica, né? Uma época difícil. Ele sempre falava assim: olha para trás. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar e não estão? E são lições que ficam para a vida. A minha mãe é um personagem central do meu livro, óbvio, né? Minha mãe, meu pai, alguns tios meus muito importantes. Porque tua mãe era pedagoga? A minha mãe é professora de língua portuguesa. Então já... Ela fez o magistério, ela me teve com 17 anos. Nossa! Né? She was just 16. Sim. Rock and Roll Lullaby, que eu tive que escutar muito quando eu era pequeno, e até está citado aqui o Rock and Roll Lullaby. Né? Porque a minha família tinha uma identidade com isso, apesar de ela não foi sozinha, meu pai sempre esteve com ela, né? Para cuidar dos filhos e para cuidar da vida, mas a música era um tema da nossa novela, da nossa novela familiar, digamos assim. E boas músicas, né? E aí o que acontece? Como eu era bebê e ela tinha que lecionar, então eu terminei o magistério com ela, comecei letras com ela, né? Já gurizinho, era o mascote lá das colegas dela, que eu lembro bem disso. Eu sempre brinco que a minha irmã é que se formou, porque daí a minha irmã nasceu e ela menor. Eu ficava com meu pai e a minha mãe levava a minha irmã. Mas tem isso, então eu cresci sendo professor praticamente, porque a minha mãe fazia aquelas coisas de material pedagógico. E eu estava ali fazendo material pedagógico com ela, entende? Foi uma coisa muito maravilhosa, assim, ter uma mãe professora, com certeza. E principalmente naquela época que as coisas eram construídas, porque hoje em dia tá tudo, né, digital, a maioria. Sim. Então eu sei porque eu fiz magistério também, então criava as coisas. Agora é época de Páscoa, nossa, era assim, noites, até 1, 2 da manhã fazendo, então era muito gostoso. Essa coisa do digital é perigoso na escola. A maior parte dos países que levam a educação muito a sério, eles não permitem nenhum uso digital de tablet, porque aqui tem muita imagem, né? Exato. Eu não vou desmerecer, eu também gosto de ver um filme claro, e tudo. Claro, e nós temos que nos adaptar, né, Rodrigo? Mas quando você fica só nisso, que é outra coisa importante, né? Por isso que o último capítulo do meu livro se chama Não Tem Imagens. Rodrigo, eu estava me lembrando do tempo das cartas, né? Que é uma coisa que a gente não faz mais hoje em dia. Hoje em dia a gente tem pouca escrita, até a assinatura é digital, né? E eu lembrei que esse ano eu achei uns cartões de Natal e resolvi escrever para as pessoas queridas. E eu me lembro que o Paulo, que é o produtor, dono aqui da Unique TV, quando ele viu, né, Paulo? Ele falou assim: nossa, quanto tempo que eu não recebo uma coisa escrita à mão. E é uma coisa que nós fazíamos, nós escrevíamos carta, nós mandávamos cartão postal. Hoje em dia a pessoa está viajando, tu está vendo ali na rede social. Antigamente, na minha época, eu recebia um cartão postal e com aquela imagem eu ficava imaginando toda a viagem. Então, como a gente utilizava mais, eu não sei se é só o cérebro, o que é tudo? Existe até um estudos, mais de um, mostrando que existe uma queda, né, bastante acentuada no QI médio mundial, em decorrência, né, tudo indica que seja por essa perda da leitura do texto, né? O texto em si, não é? Sim. Então o texto com símbolos, os símbolos que você tem que transformar em imagens mentais, né? Tanto é que tem um texto muito legal que é Sharp Brain, do Conor Goldberg, e aí ele lista as 5 coisas mais importantes do mundo, né? Pesquisadas, uma grande revisão bibliográfica,
sobre quais são as coisas mais importantes para estimular o cérebro e aumentar a reserva neural, né, que é o tecido mesmo. Sim. Ler em primeiro lugar, escrever em segundo lugar. Depois vem jogos de tabuleiros, tá? De cartas, conversas em grupo sobre temas, discutir temas organizadamente, com uma pauta também está dentro dessa conversar sem o celular, né? Porque tem conversas que é eu tô aqui contigo, mas cada um no seu, né? Então essa troca, né? Então tem essa perda, essa diminuição do QI médio mundial, tá? E tudo indica que seja pela perda do texto. E escrever também é legal, tá? Porque, por exemplo, organizar um estudo, alguma coisa que a gente está precisa estudar para uma prova, para um concurso. Sim. Organizar, fazer resumos mesmo, fichários e manuscritos, porque o manuscrito tem a nossa identidade. Então é como se você criasse ali um vínculo com aquilo que você está escrevendo diferente. Lembra da cola que a gente escrevia miudinho? Sim. E não usava depois. Porque o fato de você escrever ali já... Tu já estava estudando, já estava gravando, né? E a síntese, né? A questão de fazer síntese de um texto. Então, ler e escrever. A gente estava falando aquela hora também, antes, né, do intervalo, a gente falou sobre resolver problemas fora dos problemas, lendo um livro, por exemplo, um romance, mas isso pode ser jogando alguma coisa, jogando um jogo de tabuleiro de cartas com os teus filhos mesmo. Tá cheio de problema no trabalho, não está conseguindo resolver, faz o seguinte, para um pouco e joga um jogo, tá? Eu vejo muitas famílias cheias de jogo de tabuleiro, tudo lá ainda, as regras estão dentro do saquinho. Então, e ali tem acumulando poeira. E além dessa riqueza, o pensar fora da caixa é isso. É pensar os problemas fora dos problemas. Sim. É pensar os problemas exercitando o cérebro, mimetizando. Você está resolvendo problemas que são de brincadeirinha, mas você está usando as mesmas áreas. Então tem uma questão lúdica, tem uma questão de diminuição do estresse, tem uma questão de exercício cognitivo mesmo. E a literatura é a mesma coisa. Eu estou dizendo livro, literatura, né? Não é um texto técnico, alguma coisa. Sim. É um romance, sabe? É viver lá 100 anos de solidão com o Gabriel Garcia Marques, ou talvez, né, o Amor nos Tempos do Cólera, que o cara lá espera a vida toda dele por aquele amor, né? Até me Sim, aqui, nossa, mas né? eram histórias tão bonitas, muito, né? Então tem toda ali uma... E eu gosto dessa parte, por isso que eu usei algumas partes do meu livro muito realistas, assim, muito cheia de detalhezinhos, descrevendo então roupas, vestuários, como eram as modas. Então eu teve uma época lá que eu era gótico, né, que eu era dark, entendeu? Tem outro, daí depois eu virei hippie, aí eu já fazia meditação, daí quando eu fui estudar em Porto Alegre eu me identifiquei mais com uma cultura mais hippie, assim. Então tem essa coisa da identidade das tribos, né? Isso. Mas principalmente esse detalhe, você tem que construir, né? Então eu cito roupas, eu falo sobre roupas específicas. Que legal. Nossa, eu tô ansiosa já. Você cria esse cenário na tua mente, é muito rico. O James Joyce, Ulisses, acho que são 127 páginas, são mais de 600 páginas o livro todo, e é um único dia na vida de 3 cavaleiros. Olha só. São 127 páginas só no café da manhã desses caras, né? Então, olha como... Por isso que James Joyce é um gênio da literatura, né? Você escrever 600 páginas. Nossa. Sobre um único dia na vida de 3 pessoas, sabe? Mas tem essa coisa da riqueza de detalhes da narrativa. Exato. Eu já li um livro, ele era tão bem descrito que quando eu fui ver o filme estava igual, sabe? Assim, eu estava vendo o que eu tinha lido, então é muito interessante. Essa coisa de ler filme e de ler livro que depois se transformava em filme também. Eu cito alguns exemplos aqui no meu livro, mas eu lembro do Fio da Navalha, do Somerset Maugham, né? Sim. Então, o Fio da Navalha é um livro muito, muito intenso, né? O cara passa a vida toda tentando uma redenção para ele ali. Então, por isso que é o Fio da Navalha. E eu li o livro e depois eu li o filme. Sim. E assim, quando eu li o filme, meio que ajudou, assim, sabe? Criou uma outra maneira. Eu vi o filme de 1984, porque esse filme já foi regravado outras vezes, né? vezes. Acho que tem pelo menos 3 versões dele, né?
E eu vi a última, mais recente, em 1984. Ai, que legal. E com Bill Murray, então foi bem legal, assim, sabe? E eu até cito essa parte, porque a gente sempre fica enamorado dos personagens, a gente fica enamorado dos atores, né? A gente cria paixões ali, a gente vive aquelas paixões. Olha como é rico, né? Um filme também. Nossa, muito. Eu confesso que eu não sou muito adepto de séries. Porque o tempo que eu vou gastar numa série, aí eu vou ler um romance. Tá. Agora eu terminei de ler O Adolescente, do Dostoiévski, que é cheio de personagens, é bem uma literatura muito rica, né? Então eu não sou muito adepto de séries, porque toma muito tempo. Então a minha série vai ser um romance, vai ser um romance. Ai, olha, Rodrigo, se eu pudesse eu ficava aqui o dia inteiro falando contigo, porque sempre é um prazer. Eu já quero deixar um convite aqui para ti voltar quando tiver. Eu sei que tu tens muitos assuntos, inclusive sobre o autismo, que eu acho interessante para a gente conversar aqui, e agradecer a tua presença. E se alguém quiser falar contigo, porque eu sei que tu dá palestra, tu vai ser o único palestrante homem agora. Fui convidado como é que se diz? Cintura fina, né? Calça justa, que se diz, né? Você é o único homem a palestrar no Dia das Mulheres. Que interessante. Aqui em São José, então o pessoal da Fundação achou que seria interessante ter uma voz masculina ali, né? Eu sei que o lugar de fala é das mulheres. E aí eu vou falar sobre evolução do cérebro e da história de vida, porque a história de vida das mulheres mudou bastante ao longo da evolução, e mudou muito, muito nos últimos 100, 150 anos, foi uma grande revolução. E a gente tem que pensar, então, nessa história de vida, até para poder criar condições mais igualitárias de verdade. Isso. Né? Então eu estou indo lá como um homem, mas como um cientista, né? Como um pesquisador, para falar sobre a evolução da perspectiva aí das histórias de vida das mulheres e do cérebro, porque vocês têm os cérebros mais sofisticados, né? Com certeza. Então, pessoal, vamos seguir o Rodrigo nas redes sociais. @Dr. Rodrigo Sartório, tá? Dr.Rodrigo Sartório, tá? E no TikTok é @Neurofluir. Neurofluir. Olha só, que interessante. E comprem meu livro, né? Com certeza, pessoal. Comendem comigo. Mas lá tá. Tem tudo, pode entrar em contato tudo, comigo. né? Tem na Amazon agora também, tem na editora Farol 3. Não, isso daqui já vai ser leitura pro final de semana, porque eu já tô. Se comprar direto comigo, eu garanto um autógrafo também. Olha aí, daí vocês vão ter um autógrafo como o meu. Querido, muito obrigada. Sempre maravilhoso conversar contigo. Eu adorei também. Tchau, pessoal.